Qual a diferença entre TFN e ABN, os dois principais regimes de trabalho aqui na Austrália? Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Alice Franco, sou contadora, moro na Austrália há quase 7 anos e tenho esse canal onde eu compartilho diversas dicas sobre imposto de renda, contabilidade, dicas de inglês e sobre também estilo de vida e questões da Austrália, minhas opiniões, etc. Nesse vídeo eu vou falar especificamente dessa diferença entre TFN e ABN. Eu já, querendo ou não, falei um pouco dessas diferenças em outros vídeos que eu fiz, falando de imposto de renda, direito a férias, superannuation, etc. Mas aqui eu vou focar somente nisso. Bom, indo direto ao ponto, então TFN e ABN na verdade são formas populares da gente chamar esse regime de trabalho. O TFN seria quando você é um employee, um empregado de uma empresa, né, contratado como se fosse, entre aspas, ali o CLT de uma empresa, enquanto o ABN seria você um subcontractor, então um terceirizado que trabalha ali por regime de pessoa jurídica, ou então, em outras palavras, para vocês tentarem entender, como um microempreendedor individual. Bom, mas na verdade, TFN significa Tax File Number, que é um número de registro que você consegue aplicar a partir do momento que tem o direito de trabalho na Austrália. E o ABN seria o Australian Business Number, que é uma aplicação que você abre uma empresa na Austrália no seu nome. Porém, para você aplicar para o ABN, você precisa ter um TFN. Então, por isso que às vezes fica um pouco confuso, né? Mas popularmente a gente fala isso, quem trabalha no tax, um TFN, e quem trabalha no ABN. Pois bem, eu vou começar falando da diferença em relação aos impostos, que acredito que é a diferença mais perceptível em quem trabalha aqui. O TFN, para quem trabalha nesse regime, os impostos são retidos na folha de pagamento. Então, por exemplo, você acorda ali que você vai receber $30 a hora. Porém, o que você vai ganhar ali na sua conta bancária não vai ser 30, vai ser um pouquinho menos porque o imposto foi descontado. Porém, vale ressaltar que esse imposto descontado não é exatamente o imposto que você vai pagar ali no final do ano fiscal. É basicamente uma estimativa e tudo depende também da forma que você preencheu a TFN Declaration Form. E aí, quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, você vê, bom, paguei um pouco mais, recebo um reembolso, ou então faltou um pouco pagar, eu vou ter que complementar. Porém, no ABN, não tem essa dedução de imposto, então é o valor bruto. Vamos supor que você combinou ali um valor por hora com a pessoa de $30 a hora, então realmente vai entrar $30 na sua conta e depois é a sua obrigação pagar esses impostos, tá? Porém, se você for ver na tabela de imposto de renda, é exatamente a mesma taxa, a mesma alíquota de imposto de renda, porque é o indivíduo, é a pessoa. Então você, quando abre um ABN, você é uma pessoa jurídica, mas você é o próprio indivíduo, dono da empresa, tá? Diferente de você abrir uma company, por exemplo, que é uma empresa à parte, também já fiz vídeo sobre isso. Porém, aqui vale algumas ressalvas também em relação ao imposto. Então, quando você trabalha no TFN, né, você pode ver na sua folha de pagamento ali o Pay As You Go, né, PAYG, que é o valor recolhido a cada pagamento seu. No ABN, teoricamente, você vai pagar só depois que o ano fiscal fechar, né? Lembrando que o ano fiscal começa em julho e vai até junho do próximo ano. Então, quando fechar isso, teoricamente é quando você paga imposto. Porém, se você, vamos supor, esse ano eu declarei meu ABN, eu tive $2.000 de imposto a pagar. Aí, o que o governo vai fazer? Ele, bom, então vamos supor que essa pessoa vai continuar trabalhando da mesma forma e ganhar a mesma renda. Então, a gente espera que no próximo ano ela vai ter que pagar $2.000 de imposto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar cobrar adiantado dessa pessoa para que ela possa, antes do ano fiscal fechar, já ir pagando, né? Isso é muito interessante para o governo, porque vai enchendo o caixa deles ali durante o ano. E da mesma forma como o TFN, quando o ano fechar, vai ver, você pagou a mais de imposto? Aí recebe um reembolso. Você pagou a menos? Bom, então pague essa diferença aqui. Então, como que funciona isso? Muitas pessoas levam um susto, né? Porque depois de pagar o ABN, recebe uma cartinha dizendo, olha, você tem esse valor a pagar. Não é que você já deve aquele valor, mas é basicamente um adiantamento.
Então, é importante dizer que caso isso aconteça com você, no ABN, você pode optar por entrar lá na sua conta do MyGov antes do prazo, né? Geralmente eles dão um mês e pouquinho ali de prazo para você pagar aquela parcela. E antes desse prazo, você pode entrar ali no MyGov e optar por alterar o valor desse imposto que você vai pagar anteriormente, ou então mesmo alterar para o valor zero, então não pagar nada, realmente deixar só para o final do ano fiscal. Então, basicamente, a diferença aqui é que a empresa que vai te contratar por ABN, ela não tem obrigação de pagar seus impostos, tá? É a sua obrigação, e se você tem que pagar para o governo, é você que vai pagar, diferente do TFN, que eu não me preocupo com isso, eu vou receber já o valor descontado ali na minha conta, e a empresa para a qual eu trabalho vai lá, vai declarar isso para o governo e vai pagar esses meus impostos. Ainda nesse campo dos impostos, tem uma outra diferença, que como eu falei, a tabela de imposto de renda é a mesma, mas essa tabela é a padrão ali para quem é residente na Austrália. Temos algumas diferenças para quem tem Working Holiday Visa, para quem tem um visto de menos de 6 meses, mas não vou entrar a fundo aqui nesse vídeo. Bom, essa tabela é a mesma se você trabalha no ABN e no TFN. Porém, se você trabalha pelo ABN, você tem um business, entende-se que você tem mais gastos. Então, vamos supor, por exemplo, você trabalha para um restaurante como um employee, né, no TFN, então a única coisa que você tem que fazer é aparecer lá no restaurante, trabalhar e ir embora. Porém, se você é o dono do restaurante, entende-se que você tem mais despesa, você tem o aluguel do espaço, você tem equipamentos que você compra, tudo mais, então meio que é permitido adicionar mais despesas ali como deduções na hora de declarar o imposto de renda. Então isso é uma vantagem para quem está no ABN, porque no final, apesar de que você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso ali e pagar o ABN, provavelmente você consegue pagar menos impostos porque você conseguiu adicionar muito mais despesa. Outra dúvida comum que eu sempre recebo, que vale a pena ressaltar aqui, é se a pessoa trabalha no TFN e no ABN, como que funciona essa questão de impostos? Então, isso tudo vai juntar e entra num bolo só, porque o ABN, apesar de ser um business, é um business individual, então vai entrar no seu tax return individual, não vai ser declarado à parte, como se fosse uma company, por exemplo. Vamos supor que eu ganhei 30 mil dólares no TFN e ganhei 10 mil dólares no ABN. Existe um equívoco muito grande a pessoa pensar, se eu ganhei só 10 mil no ABN, então eu sou isenta, porque, colocando novamente a tabela de imposto de renda aqui, vocês vão ver que até 18 mil dólares a pessoa é isenta. Mas até 18 mil dólares, tudo junto. Nesse caso, você não ganhou 10 mil, você ganhou 40 mil, porque é 30 mil do TFN mais 10 mil do ABN. Então, esses 10 mil que veio a mais do ABN, ele é taxado, ele não é isento, você precisa declarar e pagar imposto em cima disso. Então vamos supor que você ali no TFN, se fosse só o TFN, você teria um reembolso. Como tem o ABN que você não pagou antecipadamente, então parte daquele reembolso vai ser utilizado para pagar o ABN. Então esse negócio de isenção, você tem que somar tudo que você ganhou. E outra coisa que fique claro também, mesmo que, vamos supor, tá bom, eu não trabalhei no TFN, só no ABN, 10 mil dólares, mesmo assim tem que declarar, tá? Tem empresa que elas oferecem essa opção, tipo, você quer o quê? Você paga pelo TFN, pelo ABN, e muitas pessoas acabam optando pelo ABN porque quer ver mais dinheiro na conta. Segunda diferença entre o TFN e ABN seria o vínculo empregatício. Então, quando você trabalha pelo TFN, como eu falei, é como se fosse uma carteira assinada, então existem direitos trabalhistas e benefícios que quem é empregado recebe. Então, primeiro seria o superannuation. O superannuation é como se fosse a aposentadoria previdência da Austrália, também já fiz um vídeo inteiro sobre isso, e obrigatoriamente a empresa tem que pagar ao funcionário ali que trabalha pelo tax, pelo TFN. Atualmente é um valor de 11,5%, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui em outubro de 2024, então essa taxa vai mudando, mas atualmente está nesse valor e é um valor on top of the salary, ou seja, ele é adicionado acima do salário. Então lembra que eu dei o exemplo ali atrás de, vamos supor, você ganha no TFN
$30, mas eles descontam o imposto, então você vai receber menos que $30 na sua conta, já o superannuation não vai ser descontado desses $30, quanto que é 11,5% desse valor. E esse valor ali a mais, eles vão depositar diretamente na sua conta do superannuation. E também vale ressaltar que a partir de um certo valor que você ganha ali por semana. A obrigatoriedade é a cada 3 meses, mas tem empresa que decide depositar todo mês ou toda semana. Então é importante também você ficar de olho para ver se a empresa está cumprindo com a obrigação, que infelizmente, gente, a gente está no país de primeiro mundo e tudo mais, só que muitas empresas não fazem essa obrigação. Já no ABN, salvo raras exceções, não existe essa obrigação de ter que pagar o superannuation. Então, já é algo negativo em relação ao ABN, que faz as pessoas optarem pelo TFN. Outro direito trabalhista importante a ressaltar aqui no TFN é o salário mínimo, que na Austrália ele é dito por hora, que atualmente está em 24,10 a hora para trabalhadores permanentes. Já vou chegar lá nessa diferença. Mas o que eu quero dizer é que se você contrata um trabalhador pelo TFN, você obrigatoriamente tem que pagar esse salário mínimo por hora. Porém, se você trabalha pelo ABN, não necessariamente você vai ser pago por hora, né? Como eu falei, é uma empresa que presta um serviço. Então, por exemplo, eu presto serviço de limpar a sua casa, de arrumar o jardim. Bom, eu cobro $100 para limpar essa casa. Independente, às vezes, ali de quanto tempo eu vou gastar, você pode dar um valor fixo. E quando você for cobrar do seu empregador ali, você não precisar discriminar, né, na invoice quantas horas que você fez. Agora vamos falar de outro direito que as pessoas amam, que é o direito a férias. Também já fiz um vídeo só sobre isso, mas eu vou precisar destrinchar um pouquinho o TFN para explicar isso para vocês. Dentro desse trabalho por tax como employee, existem dois grandes tipos, que é o casual e o permanent. Existe o tipo casual, né, que não necessariamente você tem um horário fixo ou uma quantidade fixa de horas que você tem que trabalhar na semana. É casual, ou seja, a empresa não tem obrigação de te dar shifts, né, te dar horas de trabalho. Pode ser, vamos supor, dar o exemplo do restaurante de novo. Essa semana tava bem movimentado o restaurante, então eu chamei a pessoa para trabalhar mais horas, mas semana que vem vai estar bem vazio, então não vou chamar a pessoa. A empresa não tem obrigação de te dar hora ou não. Da mesma forma, você como empregado não tem obrigação de disponibilizar todas aquelas horas para a pessoa. É claro que isso eu tô falando de regra de lei, mas se você tá trabalhando ali com a empresa e eles confiam em você e falam, dá pra contar com você toda sexta-feira, então você, pra manter a boa relação de trabalho, você vai se comprometer. Agora, existe um outro tipo que é o permanent. Nessa opção, a empresa é sim obrigada a te dar horas e você é sim obrigado a trabalhar aquele mínimo de horas. Dentro do permanente existe part-time e full-time. Então, né, como o próprio nome já diz, meio período ou período integral. Então, não tem essa que nem o casual, tipo, tal dia eu não vou poder vir. Não, se você não vai vir, você vai ter que aplicar para férias, porque é sua obrigação vir. Então, dentro dessa diferença do TFN, você vê que tem obrigações diferentes, tá? E agora entrando nas férias, né, então isso vai mudar. Somente quem é TFN permanente tem direito a férias. Quem é TFN casual não tem direito a férias, assim como no ABN. Tá? Então, o direito a férias, né, que a gente chama de annual leave, então a cada hora que você trabalha, você acumula um pouquinho ali num banco de horas para depois você tirar essas férias. Você não precisa esperar um ano de trabalho para tirar essas férias, enquanto se você é casual ou se você é ABN, você que se programe para juntar um dinheiro e na hora que você tirar férias você não vai ser remunerado. Porém, como tem essa diferença, existe uma regra que é a questão do salário mínimo. Então, quando eu falei o salário mínimo de 24,10 por hora, é o salário mínimo do trabalhador permanente. O salário mínimo do trabalhador casual é 25% a mais. Ou seja, você tem uma recompensa financeira por ser casual, tá? E olhem isso, gente, com cuidado, porque tem empresa que se aproveita e coloca esse salário mínimo, sendo que a pessoa é casual. E mais uma coisa que eu lembrei de falar agora é o sick leave, né? Que é a licença ali por atestado, por saúde. Então, existem 10 dias de sick leave por ano, que não é cumulativo, se você não usar, já era.
e só quem é permanente tem esse direito. Agora, uma coisa que o ABN tem, que o TFN não tem, que é a possibilidade de você contratar ali uma pessoa para trabalhar para você. Vamos supor, eu tenho uma carteira grande de clientes e aí eu contrato alguém para trabalhar comigo. Então, vamos supor, vou pagar a pessoa no ABN também, ela vai fazer algumas limpezas para mim. Aí então, ali na hora de declarar o imposto de renda, como é que você faz? Vamos supor, eu ganhei $150 com essa limpeza e paguei $100 para essa pessoa. Então você vai colocar o valor cheio que você recebeu, né, por aquele serviço, e uma das despesas vai entrar ali como a despesa dos $100 que você pagou a pessoa. Ou seja, no final das contas, sobrou um lucro de $50 para você, você vai pagar imposto só em cima daqueles $50. Mas ao mesmo tempo, quando você coloca ali que tal pessoa trabalhou para você, você também precisa botar informações sobre essa pessoa. Então, vamos supor, você pagou ali no ABN, você vai colocar o nome dela, o ABN dela e o total que você pagou no ano. Quando você faz isso, vai aparecer lá no tax return da pessoa o TPAR, né, que é o Taxable Payment Annual Report. Ou seja, vai aparecer, tá dizendo que você trabalhou como subcontractor para essa empresa aqui, ou seja, vai pedir com que essa outra pessoa pague o imposto dela. Outro ponto importante do ABN é porque na hora que você aplica para um ABN, eu até divulguei um vídeo no meu Instagram dando algumas dicas de como aplicar para o ABN, você pode fazer isso sozinho, mas você tem que se atentar ali a responder as perguntas de forma certa, senão seu pedido vai ser negado. E quando você responder essas perguntas, basicamente você tem que dar a entender que você está abrindo uma empresa, não a entender que você está fazendo ABN porque alguém te pediu. Eles querem evitar justamente isso, que a empresa contrate alguém que teria que ter um vínculo empregatício, mas que ela quer se isentar das responsabilidades de pagar imposto, superannuation, tudo, e acaba contratando por ABN. Na prática, a gente vê que isso é muito confundido, mas na hora de você aplicar o ABN, as perguntas tendem a levar a esse ponto. Sim, eu realmente quero ABN para abrir o meu business, e esse business ele já existe ou ele vai acontecer, ele vai ser carried out in Australia. Então, só cuidado para preencher as questões. E quando você aplica para o ABN também, você bota qual é a área, qual é a indústria em que você está trabalhando. Então, por exemplo, cleaning, construction e tudo mais. Tá, mas e se eu apliquei, por exemplo, para cleaning, depois eu tô usando o ABN para fazer delivery? Tem problema? Não tem problema nenhum, tá? A forma que você abriu o ABN é aquela, mas você pode exercer outras atividades dentro daquilo. Isso vai ficar claro na hora de você declarar o imposto de renda, que vai perguntar, dentro do seu ABN, quantos tipos de atividades tem. Por fim, vamos falar de como que você vai ser pago nesses dois regimes, do ABN e do TFN. Bom, o TFN, quando você entra na empresa, você se cadastra lá, coloca sua conta bancária, coloca seu TFN, você preenche uma ficha que é o TFN Declaration Form, é uma ficha diretamente do ATO, né, do Australian Taxation Office, é obrigatório preencher, e ali a forma que você preencher vai determinar a forma que os impostos vão ser recolhidos, tá? Não é a empresa que decide que quer aquele tanto de imposto, ele coloca aquela ficha exatamente como você preencheu no sistema e o sistema calcula automaticamente. E ali tem uma perguntinha, né, trick ali, que é Do you wanna claim the tax-free threshold? O que isso significa? Que você vai entrar nessa linha de isenção. Então vamos supor, eu tenho um trabalho só no TFN, eu vou preencher que sim. Por quê? Se eu sou residente, né, residente por tax purposes, vale ressaltar, né, estudante e tudo mais, também pode entrar nessa classificação. É diferente da classificação imigratória. Então se você é residente por tax purposes, você tem até os 18 mil isento. Ou seja, eles não vão recolher um valor muito alto, porque eles vão fazer uma média, beleza, até 18 mil é isento, então vamos recolher mais ou menos esse valor. Eles vão pegar aquela tabela de imposto de renda, eles que eu digo o sistema pega aquela tabela de imposto de renda e calcula mais ou menos, se você ganha, sei lá, $800 por semana, então vamos dizer que no final do ano fiscal você vai pagar tanto de imposto, então vamos recolher tanto. É mais ou menos isso. Porém, se você tem mais de um job,
acontece que esse outro job não recomeça do zero a contar a isenção, como eu expliquei, você soma tudo. Então você já tem um job que você tá ganhando, sei lá, ganhou 30 mil no ano. O segundo job, você vai preencher que você não quer claim the tax-free threshold, porque você já tá solicitando isso no outro job. Porque senão o que vai acontecer? E é comum de acontecer, viu, gente? De você colocar IES para tudo, ou seja, recolher o mínimo de imposto em todos os trabalhos. Tem pessoas que têm 5, 6, 7 empresas que trabalham, aí coloca IES para tudo, recolhe o mínimo. Quando chega no final do ano fiscal, a pessoa ganha, sei lá, 70 mil dólares, só que recolheu o mínimo de imposto e acaba tendo que pagar. Porque existe uma percepção equivocada de que quem trabalha no TFN recebe reembolso e quem trabalha na BN paga. Nem sempre, tá? Eu já vi vários casos, já trabalhei com imposto de renda também, por isso que eu falo muito sobre isso, de pessoas que trabalham no TFN, preencher a ficha errado e acaba tendo que pagar, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. E aí você vai acordar com a empresa, né, de quanto em quanto tempo você vai receber. Geralmente, o pagamento é semanal, mas às vezes tem empresas que fazem o pagamento de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, como é meu caso, por exemplo. Eu recebo meu salário uma vez por mês. Então, você vai acordar aquilo com a empresa, não existe nenhuma regra, e automaticamente você não precisa fazer nada, chegar no dia acordado, vamos supor, a gente paga toda quarta-feira. Quando for toda quarta-feira, o dinheiro vai estar lá na sua conta e a payslip, que é a folha de pagamento, vai ser gerada. Se você trabalha no TFN, exija a payslip, tá, gente? Não existe isso, descontou um valor, mas eu não sei quanto que foi esse valor, não entendo direito, não sei o que, eles não te darem nenhum documento. Isso tá errado, eles têm que te dar um documento. Por um outro lado, se você trabalha no ABN, não. É o contrário, você tá prestando um serviço para a empresa. Então, você vai precisar enviar uma invoice para a empresa, né? Invoice seria, vamos dizer assim, um boleto, né? Então, você que vai preparar, você vai colocar lá, preencher um documento dizendo meu nome, Alice, meu ABN tal, meu endereço tal. Aí a descrição do serviço que você preencheu, você pode botar por hora ali, ou não precisa discriminar a quantidade de horas, você só coloca serviço de limpeza, dia tal, não sei o que, e esse é o valor. Aí você coloca a sua conta bancária e esse documento você vai emitir para a empresa, você vai ter que entregar esse documento para a empresa te pagar, você não pode simplesmente fazer o serviço e esperar que eles paguem. Então é o contrário, enquanto no TFN é a empresa que vai te enviar a folha de pagamento payslip, nesse caso é você que vai enviar a invoice para a empresa te pagar. E aqui cabe mais uma ressalva, a diferença, o que é uma invoice e o que é uma tax invoice. Então a tax invoice é quando, além do imposto de renda, né, que você paga, que todo mundo paga, você também paga o imposto do GST. O que é esse GST? Então, o GST é o Goods and Services Tax, que quando você tem um business, seja ABN, seja partnership, seja compra, se você tem um business que tem um faturamento, gente, observação, faturamento não é lucro, faturamento de no mínimo 75 mil ao ano, você tem que pagar, tem que se registrar e pagar o GST. Não vou entrar a fundo, não é o objetivo desse vídeo, tá? Mas você tem que se atentar a isso. Se você atingir esse valor, você paga o GST. Se você paga o GST, você vai cobrar o GST na sua invoice. Então, além do valor ali, vamos supor, emitir a invoice, tem 100 dólares, mais 10% do GST, 10 dólares, então total da invoice, 110 dólares. Se for esse o caso, isso se chama tax invoice, tá? Mas isso é somente se você é registrado para o GST e se você paga GST. Você não pode fazer isso se você não é registrado, aí tá errado, né? Porque daí a empresa vai declarar ali, descontar o GST da sua invoice, sendo que você não tá pagando esse GST pro governo. Então, você só vai fazer uma tax invoice se você é registrado pro GST. Se não é o caso, você vai fazer uma invoice, que é o valor ali, tá? Como fazer essa invoice? Tem algum site, algum modelo? Bom, tem um monte de sites e aplicativos e coisa e tal que geram invoices. Você pode fazer a sua própria nesses sites, mas você pode abrir um Word, abrir um Excel e colocar lá. É importante que você coloque todos os elementos nessa invoice, que é seu nome, seu ABN, seu endereço, o valor
a descrição do serviço e sua conta bancária, não esqueça da conta bancária para fazer o pagamento. E você também pode colocar due date, então os termos, beleza, eu tô mandando essa invoice hoje, você tem uma semana para pagar. Ou então você acorda aquilo com a empresa pela qual você está trabalhando. Na hora de declarar imposto de renda, você não precisa colocar o nome de todas as empresas que você trabalhou, só o valor total que você recebeu. Bom, então é isso. Essas foram as principais diferenças entre TFN, ou seja, Employee, e ABN, Subcontractor. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também, se tiver sugestões de vídeo e algo que eu não comentei, também deixa aqui nos comentários. Não esqueça, gente, por favor, deixa o like no vídeo, me ajuda muito. E se inscreva no canal, porque tem vídeos como esse todo mês, tá? Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo, fiquem com Deus.